Olá amigos da Auto Criativo, tudo bem? E aí, estão gostando do curso? Estão empolgados? Então bem-vindo à continuação, agora nossa aula número 3. Eu sou Wesley Almeida, não se esqueça, continuo com você na aula de SketchUp. Nós que na aula passada vimos já algumas ferramentas básicas, né? Você não se lembra? Vimos o Orbitar, vimos o Panorâmica, o Zoom, que são ferramentas de navegação e controle de câmera. Também vimos linha, retângulo, círculo, arco, além da borracha. E ficamos de hoje já de base dessas poucas ferramentas já fazer um objeto para você ir entendendo a lógica e dando seguimento, apresentando outras ferramentas ainda. Então vamos aqui fazer junto um objeto. Vamos projetar uma mesa. É claro que você, como designer de interiores, você não vai fazer uma mesa comum dessas que é vendida, não é verdade? Vamos fazer uma mesa um pouquinho mais sofisticada, apenas para você entender a utilização dessas ferramentas. Essa é uma das maneiras de se fazer, existem tanto outras. Mas vamos fazer então uma mesa mesmo de cozinha, mas com uma base diferenciada. Ao invés de fazer aquela base tradicional de 4 pernas, vamos fazer uma base de madeira no formato de cruz. Então eu vou, através das ferramentas de navegação, colocar um ângulo aqui para que eu possa observar de cima. Ok, ó. Estou aqui girando para que eu possa observar de cima. Então vamos usar a ferramenta linha, que eu posso tanto clicar aqui como utilizar a tecla L. E agora vamos pegar uma medida. Digamos que você mediu o espaço disponível que você tem na cozinha, e o ideal é que cada perna dessa mesa tenha 60 centímetros, por exemplo. Isso aqui é uma situação hipotética. Então, clico no meu ponto de origem, arrasto para cima, veja que ali na cor verde está dizendo que está exatamente paralelo a meu padrão, ou seja, a minha linha está reta. E vou digitar, solto o mouse e digito diretamente o tamanho que é de 60 centímetros. Então eu boto 0,60. Por que 0,60? Porque eu defini a minha unidade como metros. Então se eu quero colocar como centímetro, eu faço uma conversão rápida, 0,60. Tá certo? Aí para o lado eu vou colocar aqui 20 centímetros. 0,20. Para baixo eu quero novamente 60 centímetros. Aí vou puxar para o lado 60 centímetros, ou seja, estou montando uma cruz de 60 por 20. Ó, olha que interessante, veja que aqui ele mesmo, através desse tracejado verde, ó, vou dar um zoom girando o scroll do mouse. Eu preciso aqui de 60 centímetros. Quando eu chego aqui na exata distância, ele mesmo já me sugere. Ou seja, não preciso nem medir, é só clicar. Aí para baixo novamente, mais 60 centímetros. Para cá, mais 20 centímetros. Para cá, 60, que ele novamente já me indicou aonde é. Espera aí que deu errado, vou dar ESC para cancelar e começar de novo, ó. Cliquei, mais 60 centímetros, para cima 20 centímetros e para cá fechei. Veja que quando fecho, ele já preenche também todo o fundo com essa coloração, ok? Então agora eu vou voltar ao zoom, vou girar e aí está a minha cruz. Veja que está acontecendo o seguinte aqui. Quando ele fez o preenchimento automático, a parte de cima está numa cor mais ou menos acinzentada. E aqui embaixo está uma cor perfeitamente branco. Mais para frente nós vamos em uma função, que é a função colorir, a função pintar, e que na verdade você vai não só inserir a cor, mas é a opção de você inserir piso, inserir cerâmica, inserir um forro de PVC, por exemplo. Sempre que você for jogar uma cor
em cima dessa plataforma acinzentada, numa etapa bem posterior que nós também veremos, chamado renderização, você pode ter algum problema por causa desse conflito de cores. Então, sempre que você criar uma plataforma, é necessário você fazer o seguinte procedimento. Você volta para o seu ponteiro, que é clicando aqui ou a barra de espaço, clica em cima do preenchimento, em qualquer canto que você clicar ele vai ficar todo tracejado. Aí clica com o botão direito do mouse, dessa vez o direito, e vai na opção inverter faces. Ele fez o que? Pegou a parte branca que estava embaixo e jogou para cima, e a parte acinzentada que estava em cima ele jogou para baixo, ok? Agora isso aqui não vai ter nenhuma importância, mas futuramente, se você não tiver esse procedimento, pode dar problema na renderização. Então, já vá se acostumando a sempre que criou um objeto, colocou o fundo, inverte face, sempre a branca para cima, tá certo? Então aqui eu fiz a minha base, só que também está numa perspectiva de 2 dimensões apenas, ó. Tá achatado. E como eu falei, uma das vantagens do SketchUp é trabalhar com projetos em 3D. Então, como essa aqui vai ser a base da minha mesa, ou seja, é nela que vai o tampo, seja de vidro, seja de madeira, eu preciso fazê-lo esticar, preciso alongá-lo. Então, eu apresento aqui uma nova ferramenta, clique aí por gentileza, que é a ferramenta empurrar, puxar, cuja tecla de atalho é a letra P. Vou voltar aqui para a linha P. Novamente, por que P? Porque empurrar, puxar no inglês é push, pull. Então é P. Esse empurrar, puxar, como o próprio nome já diz, é intuitivo, ele vai puxar a sua forma ou diminuir. Ou seja, eu coloco ela sobre a forma, veja que ficou pontilhado, clico, e aí não preciso apertar e segurar, dou um clique e arrasto para cima. Repara ali ao lado no distância, que olha, ele vai aumentando ou vai diminuindo. Então eu estou aumentando. Qual vai ser a altura da minha mesa? Vai ser 90 centímetros, por exemplo? Então eu digito 0,90 do Enter. Tá aí. A base da minha mesa de 90 centímetros. Vou pegar o orbitar para girar. Notem que aqui as superfícies estão todas lisas, mas desse lado apareceu uma linha. Isso também, gente, nós poderíamos estar editando esses vídeos, mas é bom que as imperfeições também apareçam aqui, porque é o que vai acontecer no dia a dia, na vida real. Por exemplo, apareceu uma linha aqui que não estava nos planos. Sem estresse. Vou na minha borracha, cuja tecla de atalho é E, e apago. Ok? Aqui também está aparecendo uma outra coisa. Olha. Parece que visivelmente, vou clicar aqui no meu ponteiro, essa linha daqui, esse espaçamento está maior do que esse daqui. Não é verdade? Qual a maneira de saber? E também isso aqui não foi proposital não, tá? Eu estou aproveitando aqui possíveis erros da vida real para a gente ir apresentando as ferramentas. Mas como saber se está maior ou menor? Temos aqui a nossa outra ferramentinha, que é a fita métrica. Clico nela. Eu quero ver se essa distância aqui está maior, igual ou menor do que essa aqui. Então eu clico aqui em cima da linha. Veja que sempre que chega na extremidade aparece uma bolinha na cor verde. Arraste até a outra extremidade. O que apareceu aqui embaixo? 22 centímetros. Veja que está 0,22 metros. Ou seja, é uma fração decimal de 1 metro, por isso é 22 centímetros. E aqui em cima, vamos ver? Olha aí, 20 metros.
Isso quer dizer que essa de baixo está 2 centímetros maior do que a de cima. Então, o que a gente pode fazer aqui para corrigir? Para sair do comando, como nós vimos, eu aperto ESC. Já que essa tem 20, eu vou clicar aqui na fita métrica, vou sair arrastando, e veja que ele está me dando uma linha tracejada. Ou seja, ele está me tracejando para que eu possa definir uma medida. Então, se eu quero que a de baixo tenha 20 metros, olha só, ou congelo aqui, ou então, no momento que eu começar a arrastar, eu digito 0,20. Olha aí. E o que eu faço agora? Pego a opção lápis, que é linha, coloco aqui e arrasto para cima. Clico aqui. Agora eu vou dar um zoom para aproximar. Veja que nós estamos praticamente repetindo o que vimos na aula passada. Clico novamente, puxo para o lado esquerdo. Pronto. E dou clique em borracha para apagar o tracejado. Agora aconteceu o que aqui, gente? Olha só. Se eu pegar simplesmente a minha borracha e apagar a parte que eu não quero, vai acontecer isso por quê? Porque ele vai apagar toda a lateral e vai mostrar o interior do desenho. Então, como eu já tinha puxado com push pull essa imagem para cima, nesse caso eu tenho que fazer o quê? Eu vou dar um Ctrl Z para voltar. Ó, Ctrl Z, voltou aqui. Vou pegar a ferramenta push pull, que foi a mesma que eu usei para subir toda a minha cruz. Vou deixar apenas na parte que eu grifei. Clico uma vez e agora puxo para baixo. Ó, puxo para baixo. Até encostar. Ó, equidistância limitada a menos 90. Cliquei, ok. Tá certo? Agora eu pego a borracha. Tiro essa linha aqui. Tá aí. Orbitar. Corrigido aí o meu desenho. Tá certo? Então notem que isso aqui ainda está numa forma bruta, numa forma crua. Mas aqui eu poderia, por exemplo, com essa opção aqui, que nós não vamos ver agora porque ela é bem ampla também, mas eu poderia jogar uma cor de madeira aí, que nós vamos ver para frente. Tá certo? Pois bem, agora digamos que aqui está a base da minha mesa, eu fiz uma base de madeira. Vamos fazer, eu poderia fazer um tampo de madeira, um tampo de vidro, colocar em cima e a minha mesa seria feita de acordo com o meu projeto. Mas antes de fazer isso, colocar o tampo, eu vou aproveitar para apresentar mais algumas opções aqui para você. Digamos que eu fiz essa cruz aqui, e só que eu preciso arrastá-lo para um determinado cômodo da minha casa, ou seja, eu preciso movimentá-lo. Para que eu possa movimentar essa peça aqui, eu devo selecioná-lo e eu tenho essa cruzinha aqui que é mover. Mas notem que se eu clicar, vem aqui e sair puxando, olha o que vai acontecer. Ó, eu consigo modificá-lo. Então eu seleciono todo ele e eu consigo arrastá-lo para qualquer lugar. Tá certo? Então aqui push pull, esse aqui mover, do inglês move, então a tecla dele também de atalho é o M. E eu tenho essa outra aqui que é uma opção para fazer que o meu objeto gire. Ou seja, ele traz aqui esse aferidor. Se eu colocar numa extremidade e tentar girá-lo, ó, eu dou um giro inicial para definir a direção que eu quero e começo a girar. Agora, tudo isso porque o meu objeto está selecionado. Se eu der um ESC aqui,
Ó, cliquei fora. Digamos que eu clico aqui em cima, ou seja, eu cliquei apenas a parte superficial e for tentar tanto movimentar como se eu tentar girar, ó, ele vai distorcer. Então, o que eu tenho que fazer? Para evitar esse problema, ou eu seleciono todo de uma vez, ou para que eu não precise ficar toda hora selecionando, após ter feito a seleção, eu clico com o botão direito e vou na opção criar grupo. Pronto. Agora o meu objeto ele ficou tortinho aqui por causa daquele movimento que eu fiz, mas para o meu exemplo aqui ele não vai atrapalhar. Ele ficou assim meio tortinho, mas toda vez que eu clicar nele, ele já vai estar todo selecionado. Aí eu posso movimentar despreocupadamente para lá, para cá, posso girar também de maneira despreocupada, ok? Então essa opção aqui eu já apresentei para vocês do botão direito. A opção o contrário de criar grupo é desassociar, tá certo? Ó, desassociei. Para mostrar que eu já apresentei para vocês tanto inverter faces como criar grupo. É o que eu estou dizendo. À medida que a gente vai desenvolvendo os projetos, eu vou mostrando todas as funções, tá certo? Vou dar Ctrl Z, que é desfazer, para ele não ficar mais tortinho. Ó, ainda está tortinho. Outro Ctrl Z. Aí, ficou normal. Aqui está ele. E agora, como eu falei que ia fazer a mesa, vamos desenhar aqui um tampo e colocar sobre ele, tá certo? Também existe diversas maneiras de fazer esse tampo. Eu vou fazer uma aqui, mas que você também pode fazer da sua maneira aí, que à medida que você for ganhando confiança nas ferramentas, você vai perfeitamente conseguir fazer o mesmo objeto por meios diferentes, tá certo? Mas aqui vamos fazer assim, ó. Vamos pegar o lápis e vamos completar esses preenchimentos aqui. Então, clico aqui, arrasto, veja que ele está certinho com a linha vermelha. Ó, eu puxo uma linha aqui qualquer, não importa o tamanho, digamos que eu puxei, ultrapassou essa minha barreira aí, não tem problema. Eu dou um ESC para sair do comando lápis, venho para cá e agora puxo uma linha reta para aqui, ó. Olha que interessante. Se eu puxar aqui, encostou na linha preta, mas não está reto. Aqui também não está reto. Quando é que eu vou saber que minha linha está exatamente reta? No momento que ela ficar na cor verde. Porque ela está paralelo ao meu eixo verde, ok? Cliquei, ele já fechou o espaço. E essa parte aqui que sobrou? Essa aqui eu pego a borracha e apago. Vou fazer o mesmo com as outras pontas. Ferramenta orbitar. Girei. Lápis. Puxei. Se eu não sei o tamanho exato, não tem problema. Eu posso digitar 60, que eu já sabia, mas e se eu não lembro, esqueci? Puxa o tanto que for. Depois, a hora que você trouxer essa aqui que encontrar, você apaga o que tiver sobrando. Ó. Apaguei. Giro novamente. Ferramenta lápis. Puxo. Ó. Mais um giro. Puxei aqui. ESC para sair do comando. Volto novamente. Fechou. Borracha apagou. Veja que eu já fiz mais ou menos um tampo. É claro, aqui nós não estamos fazendo acabamento. Aqui nós temos condição de deixar a superfície completamente lisa, para depois colocar um vidro. Por enquanto eu quero apenas apresentar as ferramentas para vocês.
mas nós vamos fazer passo a passo, tá certo? Para isso aqui ficar liso, eu poderia fazer o que? Pego novamente a ferramenta empurrar, puxar. Veja que ele vai deixar pontilhado áreas dentro de uma superfície de linhas fechada, por isso ele está fazendo isso aqui. Então suponhamos que essa minha mesa vai ser de vidro. Espessura de vidro de mesa geralmente são 10 milímetros ou 8 milímetros. Então eu clico aqui, vou levantar. A minha metragem está em metros. Se fosse 80 centímetros, eu colocaria 0,80. Mas agora eu quero apenas 8. Então vai ser 0,08. Tá aí. 0,08. Veja que ainda ficou bastante grosso para uma mesa de vidro. Então o que eu faço? Coloco menos ainda. Vamos reduzir aqui para... Eu vou reduzir 0,05, porque eu havia colocado 0,08. Tirei 5 agora, ficou com 0,3. Então os próximos, olha, eu clico, arrasto para cima e digito 0,03. 0,03. Aí já uma outra dica. Os outros também eu quero que tenha 0,03 de altura. Eu não preciso ficar o tempo todo digitando. Eu clico aqui nele, na superfície, clico, começo a arrastar para cima e levo esse ponteirinho vermelho exatamente na linha do topo do outro. Igual aqui, ó. Levo para cima, arrasto até o topo do outro. E agora, para tirar aqui essa diferença da cruz no meio. Lembra que a função é empurrar, puxar? Então eu posso pegar aqui o lado, olha, note que ficou tracejado aqui do lado, clico e puxo para cá, até se encontrar com o outro. Se encontrou. Agora eu pego aqui, faço a mesma coisa, puxo até se encontrar com o outro. Se encontrou. Agora eu pego essa aqui, puxo até se encontrar com essa, se encontrou. Pego aqui, puxo até se encontrar com essa, se encontrou. E essa linha, essa cruz no meio? Pega a borracha e apago. E essa linhazinha aqui do canto? Apago também. Aí eu vou dando uma olhadinha. Ó, uma outra linha aqui. Apago. Veja aquilo que eu comentei, que às vezes trabalhar com atalho é mais fácil. Eu posso ficar girando aqui. Vou aqui. Clico na borracha e apago. Mas se eu fizer assim, não é muito mais rápido, ó. Girei. Cheguei aqui, apertei o E. Apaguei. Já cliquei o O de novo. Girei. Encontrei outro. Dei zoom no mouse. Apertei o E. Apaguei. Então veja. Aqui está uma mesa. Aí poderia... Ah, mas essa mesa ficou estranha, porque a base dela tá vindo até a quina da mesa e geralmente é menor. Não tem problema. Você pega o seu push-pull, empurrar, puxar, coloca aqui, clica e leva para dentro. Ah, eu quero que recua... Quanto? 20 centímetros? 0,20. Daqui, a mesma coisa. Clica e empurra para trás. 0,20. Aqui também 0,20. 0,20. Ó, a Suzy aqui já começou a atrapalhar, então vamos clicar nela e dar um del. Sumiu. Mãozinha. Novamente. 0,20. Tá aí. Olha, ficou melhorzinha. E essas marcas aqui embaixo? Pega a borracha. Del. Ele está modificando a coloração. Porque antes estava branquinho. Agora está ficando cinza. Como vai ficar para o lado de baixo, não tem problema. Mas se você quisesse, poderia mudar a cor também.
Ah, mas eu quero agora a minha mesa com os cantos arredondados. Você pode fazer. Com qual função? Arco. Cliquei, arrastei, voltei, levei para cima, está demarcado. Agora eu pego a função empurrar, puxar, deixo ficar pontilhado sobre a área que eu quero, clico e puxo para baixo. Tá aí. Arredondado. E você poderia fazer isso nos 4 cantos da mesa. Então veja, pessoal, nós aprendemos ainda a utilizar talvez um dozeavos das opções que nós temos, e olha como eu já consigo fazer um objeto 3D. Aqui pode ainda melhorar e muito. Tem opções infinitas aqui para nós fazermos, que iremos fazer, mas de início, com as ferramentas que nós já aprendemos, eu queria demonstrar que já é possível você fazer um trabalho no SketchUp. E aí, só para reforçar o que nós vimos, eu posso selecionar esse objeto, clico com o botão direito, crio um grupo. Essa opção criar grupo vai ser muito necessário também quando a gente vê cópias, que pode ser cópias individuais, cópias de grupo. Por isso que eu já estou fazendo questão de mostrar. E aí eu posso movimentar livremente para qualquer lado. Como eu posso também girar em qualquer direção. Olha. Dou um ESC. Aqui a cor desse aferidor, pessoal. Olha só. Quando ele fica azul, quer dizer que ele vai girar no sentido do meu eixo azul. Mas eu posso também colocar aqui do lado e ele vai girar no outro sentido. Como também eu posso enquadrá-lo, por exemplo. Deixa eu fazer um giro aqui. Ó, posso girar ele aqui por baixo, ou seja, o ângulo aí vai ser os mais variáveis possíveis também. Tá certo? Então é isso. Nós vimos nessa aula a função empurrar, puxar, mover, girar. Vimos a opção de criar grupo, tá certo? Vamos ficando por aqui e na quarta aula, que é as ferramentas iniciais, parte 3, nós vamos ver ainda mais algumas funções para continuar na nossa ascensão, tá certo? Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção e até a aula número 4.